Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para gravar meu testemunho de conversão. Por muitos e muitos meses eu me perguntei quando ia chegar esse momento. Eu fiquei questionando para mim mesma assim, qual será que é o melhor momento para eu gravar o meu testemunho de conversão? Mas eu sempre soube que eu precisaria fazer isso, eu sempre senti no meu coração que eu precisaria dar esse testemunho. Passou o tempo, não foi como eu havia previsto, eu tinha previsto gravar num outro momento da minha vida, mas eu atendi a um pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo para que eu fizesse essa gravação para vocês. Eu espero que com essa gravação eu consiga passar para vocês tudo o que aconteceu comigo de uma forma bem rápida, de uma forma bem sucinta. Eu vou focar mais nos motivos pelos quais eu saí do protestantismo para o catolicismo. Que eu acredito que isso é o cerne mais importante da minha conversão. E eu quero muito que vocês, se vocês quiserem saber mais detalhes a respeito da minha conversão, vocês podem procurar no blog que eu escrevo. Eu escrevo esse blog já tem um tempo. Carolina Costa, com U, carolinacosta.blogspot.com. Lá eu conto a respeito da conversão, tem vários posts falando a respeito da minha conversão e também tem outros posts falando sobre a minha jornada no catolicismo. Então vamos lá. No primeiro momento eu quero falar com vocês a respeito da minha infância. Na minha infância, eu não tinha contato nenhum com o catolicismo porque os meus pais não eram religiosos. Os meus pais nunca tiveram uma tradição de religião na minha casa. Mas eu fui para um colégio de freiras. A minha primeira... Acho que tá passando o carro do... Enfim, vocês vão passar por muitos, vocês vão ouvir muitos barulhos aqui, porque o lugar onde a gente mora... Enfim. Não, pausa. Nossa, que inferno. Voltando. Eu tinha... A minha primeira experiência numa escola foi numa escola de freiras. E aquilo para mim era muito legal. Por N motivos, os meus pais me resolveram tirar eu e meu irmão dessa escola quando eu tinha 10 anos. Quando eu terminei o 4º ano do ensino fundamental, eu saí dessa escola. E eu fui para uma escola completamente laica. Uma escola sem nenhum tipo de ensinamento religioso. A questão é, quando eu estudava nessa escola, eu senti um chamado vocacional, mesmo criança. E eu falava sobre isso, as poucas vezes que eu falei sobre isso com a minha mãe e com o meu pai, eu fui meio que chacota, sabe? Tiraram sarro da minha cara. Mas enfim, a minha família, ela tinha um trauma muito grande em relação à Igreja Católica. Eu tive casos problemáticos dos meus ancestrais lá de longe, e aí essas questões acabaram gerando uma cisma, uma birra da minha família com o catolicismo. E por conta disso eles me tiraram da igreja, da escola que eu frequentava. Na sequência, o que aconteceu depois disso foi juventude, adolescência, aquela coisa toda. E a minha mãe era uma pessoa muito apegada ao espiritismo kardecista, porque ela se identificava com aquilo. E eu, por consequência, acabei indo por esse caminho também. Eu sempre tive uma sensibilidade muito grande para tudo que diga respeito à vida espiritual. E para o pessoal do kardecismo, para o pessoal da Umbanda, que eu também frequentei muito, eu tinha uma mediunidade. Mas eu nunca tive a paciência e a disponibilidade para desenvolver essa mediunidade. Eu começava e parava. Então aquilo, de alguma forma ou de outra, não foi uma coisa que foi para mim. Na vida adulta, eu tive meus filhos. Para eu ter os meus filhos, eu passei por uma verdadeira via sacra. A questão é, para eu conseguir trazer os meus filhos ao mundo, eu precisava tomar injeções de anticoagulante, porque eu tenho uma mutação genética.
E aí, o que que acontece? Naquele momento, eu já tinha passado por coisas muito tristes. Naquele momento, foi a primeira conexão que eu tive com Santa Teresinha. Santa Teresinha, eu não era católica, eu falava isso com todas as alegrias. Eu não sou católica, eu achava o máximo falar isso. Mas eu me considerava amiga pessoal de Santa Teresinha. E com ela, rezando com ela, eu consegui trazer meus 2 filhos ao mundo. E com as injeções de heparina. O que que aconteceu? Depois que os meus 2 filhos nasceram, eu entrei em depressão. Eu tive N problemas, depois de um assalto, o negócio foi desencadeado depois de um assalto. E daí eu entrei naquela ciranda maluca de remédio. Você começa tomando um remédiozinho para a depressão, aí depois você tem que entrar com remédio para dormir, depois você tem que tomar o remédio para induzir o sono, depois você tem que tomar o remédio para continuar dormindo, e aquilo vira uma bola de neve. Quando você vê, você está tomando 10 comprimidos por dia. E eu estava nessa pegada da minha vida quando o feminismo entrou na minha vida. O feminismo e a questão da natureza selvagem, da bruxaria, o jeito bonitinho e florido que eles colocam para você achar normal você fazer coisas absurdas. Nesse momento da minha vida, eu não tenho alegria nenhuma de lembrar das coisas que eu fiz, tá? No meu blog eu até entro em detalhes até meio complicados, mas aqui eu não vou entrar. A questão eu era uma bruxa. Eu era uma bruxa só que eu não era uma bruxa coerente com aquilo, né? Eu não era uma bruxa coerente, porque eu não era uma pessoa que gostava de queimar navios em relação à minha família. Eu não era uma pessoa que tinha escolhas mirabolantes, não. Para mim, o que era importante era cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, mesmo que por muitas vezes eu tivesse altas discussões com meu marido por conta das papagaiadas feministas. Então aquilo não batia, não encaixava. O meu comportamento conservador não encaixava com o discurso feminista. O fato de eu não concordar com muitas coisas que o pessoal dessa agenda prega como correto, como certo, não batia, não dava, eu estava sendo incoerente comigo mesma. Então, Deus começou a me mostrar um caminho. E Deus começou a me mostrar esse caminho e eu comecei a ver o que era de verdade essa coisa de bruxaria, o que era de verdade essa questão de mexer com forças que a gente, são forças ocultas, é tão legal. Não, é o demônio, é o demonio. A gente não pode colocar palavrinhas doces para falar disso. A gente tem que falar disso com coragem, com energia, pedindo proteção dessa galera amiga nossa aqui. Porém, a gente não pode deixar de abrir os olhos das pessoas e de abrir a boca para falar. Quem pensa que o demônio não é nada, o demônio não existe, o demônio é coisa... Não, o demônio tá aí fazendo caos no mundo. E se você não acredita nisso, eu só lamento por você. Enfim, eu vi onde eu tava me metendo, a esparrela que eu tava me metendo, e eu resolvi sair fora. E na hora que eu resolvi sair fora, eu pensei assim, eu não posso ser católica, porque não dá, não tem como, eu não concordo, eu não confio, não tem por onde. Então eu vou para a igreja evangélica. E eu paguei minha língua, porque eu tinha um preconceito absurdo com os evangélicos. Era uma coisa assim tremenda, uma coisa... E eu paguei minha língua. E assim, eu tenho algumas coisas para falar a respeito da minha experiência protestante. Foi uma experiência que hoje essa experiência está fazendo 1 ano que eu fui batizada. Praticamente, esse fim de semana agora que eu tô gravando isso aqui, tá fazendo 1 ano que eu fui batizada na igreja evangélica. Então, assim, foi uma experiência muito curta. Foi muito curto o meu tempo na igreja evangélica. Eu falo que foi um estágio que Jesus me botou para fazer nessa igreja, para eu aprender algumas coisas, para eu saber algumas coisas, mas depois Maria foi lá e me puxou de volta. Então, assim, o que aconteceu? Eu fiz a oração de conversão junto com a minha prima em setembro de 2020. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Eu sou extremamente grata à minha prima.
te amo. Se ela vê eu não sei se ela vai ver, mas se ela vê, eu amo você. E daí depois o que aconteceu foi, de uma maneira muito rápida, eu acabei me livrando de todas as imagens que eu tinha imagem de tudo quanto era deusa que você pudesse imaginar, porque eu era uma bruxa. Então eu tinha muitas imagens de Gaia, de Hecate, de Durga, de tudo que você puder imaginar de coisa eu tinha. E no meio dessa galera toda tava lá a minha imagem de Santa Teresinha. E ela também entrou na roda. E no momento em que foi tudo entregue para destruição, eu me lembro de sentir no meu coração Santa Teresinha falando comigo: não tem problema, é só uma imagem. Eu nunca vou deixar de ser sua amiga. E eu falei, na hora eu falei para as pessoas que estavam comigo. Ela acabou de falar que ela nunca vai deixar de ser minha amiga e eu acredito nisso. Enfim, tudo isso aconteceu, eu mergulhei de cabeça, a minha família toda converteu, meus filhos estavam apaixonados por Jesus, meu marido se converteu comigo, nós batizamos juntos, nós assistíamos pregações, assim, ministrações durante o dia por várias e várias horas. E era uma coisa que estava muito presente na nossa vida, muito presente. Jesus, eu falo que assim, quando eu me converti, eu achei que ia ser um caminho que eu ia ficar ali por um tempo, porque era uma coisa conveniente para mim, mas depois eu ia voltar para o caminho certo, que eu nem sabia qual era esse caminho, e depois eu ia voltar quando fosse conveniente para mim também. Acontece que, quando Jesus entra no nosso barco, ele entra e ele não quer saber de dividir bola, ele entrou, acabou, é ele que é o dono da sua vida. E no momento que eu fiz a oração, eu não fiz uma oração com o pé atrás, não, eu fiz a oração de verdade, eu estava me entregando para Jesus e ele viu isso. E aí ele tomou conta de tudo. O que aconteceu foi, em fevereiro, março, eu estava cuidando dos meus filhos e tal, de repente eu ia mostrar um vídeo para o meu filho a respeito do hino italiano, que ele estava pedindo para ver. Eu botei o vídeo para ele no YouTube, e aí depois que eu terminei de ver o vídeo do YouTube, eu vi que logo abaixo tinha um vídeo do hino italiano no violão. Aí eu peguei, nossa, que legal, vou ver isso aqui. Cliquei no vídeo do violão, tocando o hino italiano. Na hora que eu cliquei ali, apareceu um vídeo, que estava escrito assim: relato de conversão do protestantismo ao catolicismo. Que caço, né? Tipo, o que é isso aqui? Tipo, não quero. Isso aqui, eu tô rezando e o inimigo tá me mandando essas tentações. Fiquei muito chateada, fiquei nervosa naquele momento. Larguei o telefone que nem uma batata quente na minha mão assim e fui tomar meu banho. Na hora que eu tava tomando meu banho, eu rezei assim de uma maneira que eu acho que eu nunca rezei tão fervorosamente na minha vida. Eu ajoelhei no chão do box e chorei e falei assim: Deus, por favor, não permita que o inimigo brinque comigo. Eu pelejei muito para chegar aqui, eu não quero desagradar o Senhor, eu não quero fazer uma coisa para ofender o Senhor, por favor, me ajuda. Na hora que eu terminei a oração, que eu silenciei, eu senti assim: eu quero que você veja, vê. Sou eu que estou pedindo para você ver. Aí eu fui ver. Aí eu assisti o vídeo de uma moça chamada Larissa Mascarenhas Salles. Te agradeço muito, querida. Muito obrigada mesmo. Nesse vídeo, a Larissa ela conta o depoimento dela. E a história dela é uma história muito bacana. Porém, o que é mais legal no vídeo da Larissa são as referências que ela passa para quem está vivendo esse mesmo impasse na vida. A Larissa menciona o blog de um ex-protestante batista, que também se converteu ao catolicismo, chamado professor Fábio Salgado de Carvalho. E ela fala do blog desse moço, e além dela mencionar o blog desse moço, ela menciona o livro do professor Scott Hahn. O Scott Hahn, ele é um pastor teólogo protestante, ex-pastor teólogo protestante, casado com uma teóloga protestante, os dois vindos de berço protestante. E chegou num determinado momento da vida deles, eles se converteram ao catolicismo.
E eles escreveram um livro sobre essa conversão deles, explicando tudo o que aconteceu e tudo o que levou eles a se converterem. E foi uma coisa impressionante o que aconteceu na vida minha, dos meus filhos e do meu marido depois que eu vi esse vídeo. Porque assim, eu comprei o livro, e aí enquanto o livro não chegava, a Larissa ela tinha mencionado também do site do Padre Paulo Ricardo. E aí eu fui para o site do Padre Paulo Ricardo, assisti um monte de coisa. Ali no site do Padre Paulo Ricardo, eu rezo pelo Senhor todo dia. Muito obrigado pelo seu trabalho. Ali no site do Padre Paulo Ricardo tinha não tinha o que contestar. Não tinha o que contestar. E eu nunca tinha tido contato com a fé católica como eu tive ali. Foi uma coisa assim, a fé católica é uma coisa extremamente racional, sabe? É uma coisa linda de tão racional que é, de tão perfeito que é. E naquele momento, o livro do Scott Hahn que estava para chegar, ele já era meio que como se fosse a cerejinha do bolo só, sabe? Porque a minha ideia ali, ela já estava bem direcionada, sabe? E eu já tinha entendido que o Espírito Santo ter me mostrado o vídeo daquela moça não foi à toa, entendeu? Aí o livro chegou. O livro chegou num sábado de manhã, no sábado de tarde o livro estava lido. Tá aqui o livro. Eu não sei se está dando para vocês verem certinho ou se está invertido. O livro terminou de resolver todas as minhas dúvidas em relação ao que tem de diferente da fé protestante para a fé católica e por que a fé católica é a verdadeira fé ensinada por Jesus Cristo, a verdadeira igreja que Jesus Cristo deixou. Aí, eu precisava tirar algumas provas,